Sejam bem-vindos à nossa Casa de Ismael, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras. Nós teremos aqui hoje, iremos contar com a presença do professor, do doutor Antônio Dias, psicólogo clínico e também palestrante espírita, em diversas casas espíritas, né? Várias, algumas. Mas, dando continuidade ao tema deste mês, a obsessão e suas consequências. Então teremos hoje o encerramento do tema obsessão, reservado para este mês. Faremos agora um rápido preparo e na sequência, Antônio Dias com vocês. Convido a todos neste momento a fechar os olhos, serenar a mente, tranquilizar o coração, elevar o pensamento ao nosso Pai Criador em agradecimento por estes momentos, por estarmos todos aqui reunidos. Também em agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso grande governador, e a todos os espíritos do bem aqui presentes, que com suas mãos invisíveis nos auxiliam na nossa jornada. Somos gratos a todos e nos sentimos felizes por aqui nos encontrarmos. Graças a Deus. E assim, passo a palavra ao professor Antônio Dias, que tenhamos todos nós ouvidos e ouvir nesta noite. Bom, muito boa noite para todos, muita paz. Alguns conhecidos, né? É um prazer revê-los, que nós tenhamos assim a felicidade de conversar. Vamos conversar um pouco, vamos levantar algumas questões que são muito importantes. Bom, o primeiro fato é que nós temos alguns tópicos aqui, pediram para a gente preparar para vocês algumas coisas. Nós vamos deixar um período para perguntas, porque nas perguntas nós podemos assim esclarecer, nós podemos pegar alguns tópicos que são relevantes da questão obsessiva e a gente pode dar assim uma abrangência maior na questão da obsessão. É assim, nós temos hoje, no momento que nós atravessamos, algumas questões que merecem uma boa avaliação. Primeiro, porque nós temos assim hoje um momento de discussões inflamadas, né? Questões de dúvidas, temos dúvidas nos mais variados campos e temos uma necessidade premente, mas profunda, de entendermos o que está acontecendo no comportamento humano. E não temos uma linha onde a gente possa extrair as bases reais de como educar. Fala em pedagogia, falamos em questões da agressão, da violência. A gente tem inúmeras teorias, propostas não faltam. Mas o que nós encontramos hoje, para quem lida com comportamento, é tentar entender como é que nós vamos lidar com a causa e não com o efeito. Quando nós falamos em comportamento, quando nós falamos em agressividade e violência, ou qualquer tipo de situação, nós estamos falando sobre o efeito da situação. É o mesmo caso das drogas, né? Assim, nós lidamos com isso muito próximo, estou muito próximo dessas questões, assim, bem intrínsecas lá em Mariporã, na clínica, aqui. Então, são coisas muito delicadas para a gente poder entender. Se fala sobre a educação do adolescente, se fala sobre a educação da criança, tem um monte de situações
que nós não conseguimos entender mais a miúde. Nós não conseguimos nos aproximar dessas questões com uma certa facilidade. Por quê? Porque nós não temos pontes para podermos chegar às questões do comportamento com uma certa facilidade. Não existe isso com muita facilidade. Porque nós temos uma necessidade de fazer uma avaliação sobre duas óticas. Se a gente vai só sobre a linha comportamental, o comportamento do dia a dia, a gente não encontra a solução. Não encontra. A gente fala em educação, vê a questão, quem é professor aqui, tem algum educador aqui? As escolas, está de perna para o ar. A pedagogia está perdida no processo psicoeducativo dos adolescentes e dos jovens. Não conseguimos. Eu trabalho também ligado à educação. Sérgio Assanã, as escolas, a área da DRE aqui, da Secretaria da Educação aqui tem uma supervisora de educação, minha amiga, fizemos um trabalho antes de ontem, dentro da universidade, pós-graduandos, alunos dela, estão perdidos. Quando a gente fala sobre educação, nós estamos falando de espiritualidade, né? Quando nós falamos em educação, nós estamos falando de comportamento coletivo. O comportamento coletivo social tem tudo a ver com o médium, tem tudo a ver com a educação, tem tudo a ver com vibração. Nós não podemos dissociar nunca uma avaliação da vida dissociada do médium, que nós vamos falar um pouquinho já. E tem uma sequência aqui para a gente poder questionar bem a questão da obsessão. Hoje nós estamos sobre a égide do materialismo. Nós estamos sob uma influência profunda, comandada pelos meios, pela mídia, pelos meios de comunicação. Nós temos um reforço intenso dos aspectos materialistas. Nós sabemos perfeitamente que o homem que não tem senso espiritual, ele não pode educar. Ele educa para o material. E quando fala homem, nós estamos dizendo também a mulher. O homem que não percebe os fundamentos e os objetivos da vida, ele vai educar para o consumo, para ter, e não para ser. A formação da educação, como nós sabemos, do homem, não está no adulto, está na criança. Os métodos educativos ainda, eles não são trabalhados para educar para a espiritualidade. Eles preparam o homem para ter. Óbvio que esse homem, para ter preparado, vai ter dificuldades para ser. E hoje, no comportamento do adulto, a dificuldade que ele tem em todos os parâmetros de ser é profunda. E não dá para fazer qualquer tipo de alegoria, e não dá para passar maquiagem no comportamento, porque pelo menos eu assumo a responsabilidade, trabalhando com comportamento já há um pouquinho de tempo, para passar para vocês que sem a formação psicoeducativa do homem, ele jamais vai ser um médium educado. Tem uma profunda dificuldade. Aí vocês perguntam assim, eu pressiono, sim, vou chamar a atenção de vocês, porque na realidade quando se refere à obsessão, quando se fala em obsessão, eu brinco, porque eu lido com isso. Eu lido com isso próximo, não de longe. Então nós temos que começar a entender que o processo de equilíbrio do médium se faz na sua educação. Se a pessoa não se educa nos primórdios da formação psíquica na infância, quando ele for adulto, ele vai ser violento. Menino, a menina também. Dá uma observada no comportamento hoje, né? Se você encontra uma criança com respostas educadas, o nível de atrevimento está altíssimo. Altíssimo. Ou seja, vocês vão observar a resposta, a aceleração, né,
desenvolvimento da criança, que não é positivo. Porque ali não é um corpo que se manifesta e fala. Para nós, para quem realmente compreende os fundamentos da doutrina espírita e a vive, a pessoa vai entender que ela está educando o espírito. Quando você educa uma criança, você educa os sentidos de um espírito. Aí a necessidade de educar o filho, tanto o homem quanto a mulher, para ser um homem e uma mulher, para entender que a vida, ela não foi criada e a vida não foi dimensionada para se brincar. A pessoa, ela reencarna para se educar. E mesmo no aspecto comportamental, o homem, ele é um cidadão para viver em sociedade, não para se fazer o que está se fazendo. Então é fundamental que a gente entenda. Quem não é espírita, ou quem não tem fundamentos educacionais ou psicoeducacionais, vai reagir com agressividade. Pode observar a maioria de como nós estamos vivendo. Aí vocês perguntam assim: o que está acontecendo? É o princípio da evolução do homem. O que nós estamos vivendo hoje, essa desordenação toda, é o princípio de uma metamorfose social. Não tem nada, o mundo não está acabando. Todo esse mecanismo, essa aceleração que nós estamos vendo, o alto desenvolvimento da tecnologia, os mecanismos de comunicação, etc., já são sinais, como a era do computador, os mecanismos, tudo intrínseco, muito desenvolvido, maravilhosamente a tecnologia desenvolvida, ela é altamente positiva, mas na realidade é um momento de transição da humanidade. Só que dentro do aspecto psicoeducacional, a parte que fundamenta o homem, não se procura a espiritualização do homem. Ainda. Aí ele tem dificuldade, tem dinheiro, tem postura, tem intelectualidade, formação acadêmica, tem facilidade para intercambiar na vida, mas tem dificuldade para ser. É totalmente deseducado, na grande maioria. E ainda recebe, por sua vez, dentro dos mecanismos materialistas da mídia, inteligentíssimos, né? Todo um reforço de consumo. E a pessoa passa a consumir, não tem cultura, a formação educacional forma-se para aprender uma matéria fraquíssima, a formação filosófica do homem é para ler, ele não lê, aliás, o tempo que ele tem para ler é desse tamanho, os mecanismos são ainda voltados para ter, e a pessoa não tem tempo sequer para poder amplificar a sua cultura. Prestem bem atenção nessas questões. E eu não estou falando de questões só comportamentais. Tudo que está implícito nos mecanismos sociais está dentro das leis do trabalho que tem no livro, se não me engano, no livro do Evangelho, né? As leis do trabalho, as leis morais, todas implícitas. Quando você vai à feira, você é mal educado, está nas leis comportamentais. Você está dentro das leis. Quando você está dentro de uma padaria e você está intercambiando, quando você está numa festa, são leis que estabelecem das leis sociais. E lá está o médium. É isso que é um dos nossos objetivos. Bom, aí nós entramos na questão do médium e da mediunidade. Quem é o médium? Para a doutrina espírita, o médium é aquele que tem a capacidade de intercambiar o plano material com o plano espiritual. Será que é só isso? Não. Na realidade, esse mesmo ser que nós falamos agora, essa pessoa que vai para a feira, pessoa que intercambia, esse empresário, essa pessoa que tem pai, mãe, irmão, tio, primo, que namora, vizinha que mora em prédio, é um médium, é um espírito que está encarnado. Somos nós. Vamos ver se dá tempo de falar mais algumas coisas que são importantíssimas. Então, nós temos que desenvolver um grau de consciência social. Os filósofos, os pensadores, eles falam sobre o comportamento, sobre a filosofia, mas onde é que está a cultura da filosofia? Onde é que está o estímulo, através da mídia, dos mecanismos que deveriam estar desenvolvendo a educação
na mídia. Aonde está? Prestem atenção. Eu acompanho, eu assisto televisão e a gente sabe, tem uma percepção para entender o objetivo que eles têm. Muita gente não tem, principalmente a massa. As pessoas que são desenvolvidas para consumir não têm uma cultura de análise, não têm uma percepção para poder avaliar qual o objetivo daquele programa e etc, etc. Um Big Brother. Como um Big Brother. E outros, a Casa, a Fazenda, aqueles programinhas que muita gente assiste, que não tendo uma análise mais profunda do que é o mecanismo que está implícito naquilo, vocês não têm ideia, a perversidade que existe naquilo. É um sistema perverso do materialista. Ele condiciona a massa, principalmente a massa desprotegida da periferia, que também é trabalho da favela, né? Todas aquelas nossas irmãs, etc., que nós tivemos, com 7 pessoas da favela dentro da universidade quinta-feira, e debatendo políticas públicas. O que é política pública, como funciona o mecanismo. 2 ex-dependentes químicos, um ex-penitenciário, Jailson, estava conosco, que já veio aqui, né? Nós estávamos discutindo política pública com pós-graduandos. Eles ficaram com a orelha desse tamanho, ao vivo e a cores. Porque é fácil fazer estatística. Agora, saber o que é pobreza, miserabilidade, dificuldade, saber como é que funciona o nosso desenvolvimento, aí é outra história. Então, o médium é um cidadão, como todos nós. Para a doutrina espírita, o médium é aquele que toda pessoa tem um grau de sensibilidade, segundo a doutrina espírita, e toda pessoa que é médium, ela tem a capacidade de sentir e perceber. Quem é que não percebe e sente? Todos nós, em maior ou em menor grau. Assim que fala os livros espíritos, né? Então a realidade que existe é que dentro da doutrina espírita todos são médios. É a prerrogativa da doutrina espírita. E a mediunidade é uma ferramenta que existe dentro da estrutura nossa, enquanto médios, para a gente poder sentir e perceber. E nós a desenvolvemos durante a nossa existência, desde que a gente procure desenvolvê-lo. Mas como é que pode desenvolver os nossos brothers da periferia, as pessoas, principalmente nós que estamos ligados às questões psicossociais, né? O indivíduo cheirando cocaína, fumando maconha, agora é oxi, êxtase, etc. Como é que pode uma menina, né, durante o preâmbulo que eu atendo, né, 14 anos agora, e as informações que chegam da amiga de 15, que chega do colega de 14, 13, dentro da escola, para ficar com a orelha desse tamanho de pé? Como é que pode uma pessoa ser usuário de droga e desenvolver mediunidade? Não existe isso. E eu estou com outro, Ricardo, 30 anos, 11 anos de cocaína, 5, é adicto 5 anos. 11 anos de atraso, comprometido psiquicamente, não sabe nem conversar direito. Boa pessoa, 30 anos. Pediu socorro para poder engrenar a personalidade com atraso perceptível, imagina. Só não chegou a uma esquizofrenia, porque, sei lá, o seu plano espiritual, como é que fez essa cirurgia na cabeça dele. Mas toda pessoa que é dependente químico, ela desenvolve um processo paranoico, esquizofrênico, né? Que a esquizofrenia é uma doença, e não pensa que é só do médium, não. E nós estamos cheios de pessoas esquizofrênicas no boteco, os alcoólatras. Doentes, médiums, boas pessoas e alcoólatras. Aí a gente encontra pessoas num grau de ingenuidade dentro da área psicossocial. O que nós encontramos? O que eu encontro sempre? Né? A pessoa não sabe nem o que é mediunidade, o que é o médium, o médium é a pessoa que tem a mediunidade. Aí a pessoa fala assim ingenuamente, mas será que eu sou médium, aquela história toda? Não pega um livro para poder entender o que é mediunidade, com toda a dificuldade e respeito que tem. Não se dedica à vida. A pessoa passa a brincar na vida, cuidando de questões mais superficiais, como geralmente acontece, e vive da trivialidade. Aí, qual a literatura? Você faz uma avaliação do desenvolvimento cultural. Tititi aconteceu na TV, novela, etc, etc. Jamais vai ter uma formação de estrutura, né? E é muita ingenuidade. Isso não é crítica, isso é uma referência à verdade, né? Jamais uma pessoa pode estruturar uma personalidade, pode amadurecer,
se ela não absorve conteúdos nobres. Por quê? Porque a nossa estrutura psíquica, nós fomos preparados espiritualmente para assimilar as coisas. Nós condicionamos as coisas no nosso subconsciente. Se você absorve matéria nobre, as matérias nobres ficam condicionadas no seu subconsciente. Se você absorve as matérias primitivas, insanas, agressivas, você fica condicionado. Você vai condicionando esse material. Agora imagine uma pessoa ingenuamente vive o que nós vivemos hoje, né? Muitos de vocês, se não saíram na noite, como eu já saí, já fui para festa rave, já entrei em boate, já fui em vários lugares para estagiar, porque eu sou estagiário até hoje, né? Desculpa, né? Tu vê como? Tomar energético com vodka. Totalmente trêmulos, a maioria dos jovens, e numa sequência insana de ignorante, né? E reforçado por um sistema capitalista que a gente vê, nessas programações que vocês veem, através do trabalho da mídia, ela é costurada, trabalhada por profissionais de alto gabarito, preparando as pessoas para darem respostas do consumo. Aquilo tem um efeito devastador na personalidade. Vocês entendem? É assim que funcionam os mecanismos, que são mecanismos poderosíssimos. Então veja, médium e mediunidade. O médium é um cidadão. O médium vive televisão, cinema, teatro, e vai. Agora ele escolhe a matéria. Certo? Então existe um mecanismo que eu previno vocês que são pais, né, que tem os nossos filhos que são médios, ter uma vida, todos nós temos uma vida igual, nós não somos diferentes, que vocês observem a questão da educação que vocês estão dando para os filhos de vocês, e vocês vão ter que lutar, porque nós vamos tentar dar uma solução, e é necessário que se faça uma organização equilibrada. Não tem essa de fazer uma educação meia boca, você tem que falar o que é. Você vai brigar contra as inverdades, nós vamos virar vidraça na vida. Quando você opta por uma questão espiritual, tenha certeza, espiritualmente você vira vidraça, nós vamos chegar na obsessão, não vai dar tempo. Então veja, quando uma pessoa não tem uma formação psicoeducativa infantil, chega adolescente, vem a plenitude do espírito, né? Aquela pujança da estrutura, vai se manifestar tal qual é a personalidade. Junta ainda, ingênuo, bobo, no sistema capitalista, pessoas insanas, pessoas perversas, inclusive espíritos perversos. Há um reforço do comportamento, ao invés de se desenvolver o processo psicoeducativo nas escolas, nos filmes, no teatro, que é um mecanismo nosso, é avançadíssimo, tecnológico. Mas o conteúdo do PlayStation, etc., não deveria ser jogos de matar, deveria ser jogos de viver, né? A balada não devia ser a balada do êxtase, a balada do baseado, etc. Devia ser a balada do Senhor. Sabe quantas pessoas teriam na balada do Senhor? Ninguém. Vocês estão entendendo? Se nós tivéssemos uma proposta psicoeducativa, por exemplo, um processo de dois aspectos que são altamente alienantes, inclusive obsessivos, que é o álcool, que é instituído, o cigarro. Se nós tivéssemos um processo de educação, o indivíduo não fumaria. Mas aí vem o mecanismo da mídia, aquela coisa do filme americano, na época, né? O mocinho fumava, e ele condicionava as pessoas. Nós assistimos filmes, lembra? A gente gostava de todas essas coisas. E quem não gosta de filme, criança, não gosta de assistir? E quem não foi criança? Todos nós. Vocês entendem? Então veja, tudo isso fica à mercê, o médium, ele fica à mercê. Com 14 anos, o que a gente gosta? Festa, paquera, né? A gente gosta de namorar. Normal, isso faz parte de um mecanismo. Mas não vem uma estrutura que protege, não vem um campo de energia favorável, vem todo o contrário. E aí a ingenuidade, se vocês acham que os espíritos perversos, né, eles vão educar, não existe. Eu sempre digo que o mal não negocia. O mal não negocia. Quando ele negocia, ele quer 10 para cá, 1 para lá. Todas as vantagens. E sempre vai ser assim, até ele reconhecer o instrumento do bem. A vida é essa. Então, médium e mediunidade tem que andar juntos.
no processo de educação. Só que não é só a educação do médium dentro do centro espírita, é na vida do cotidiano até nos negócios, do cotidiano até nos negócios. E não adianta burlar as leis. Ah, mas é difícil viver, a política social é complicada, as políticas, tráfico de influência, tem um monte de coisa. Mas a vida continua fascinante para quem estuda. Ela continua maravilhosa para quem pega o livro, né, e lê. Eu tenho uma revista aqui, inclusive depois sugiro para vocês, para quem gosta dessa área, saiu uma matéria muito importante sobre questões do tempo de trabalho, horas de trabalho, que tem tudo a ver com o processo educativo. Muito boa. Eu vou ler amanhã, né? É tudo prontinho para pegar uma literatura de pelo menos 2 horas, estudar um pouquinho amanhã. Então é fundamental o estudo para a vida inteira. Então o médium, não é essa história de desenvolver mediunidade, etc. O médium é a vida inteira. Por quê? Porque o planeta, segundo a doutrina espírita, a gente vendo essas questões, ele precisa tomar um certo cuidado, porque quem tem conhecimento espiritual sabe que existem espíritos desencarnados. Então a sociedade não é formada só por uma sociedade comum, tá? De questões políticas sociais. O espírito, ele tem uma necessidade, além de conhecer um pouquinho dessa área, ele tem que cuidar da parte espiritual, tem que ler, tem que se aproximar. O que é obsessão, como funciona? O espírito é encarnado, mas também tem os espíritos desencarnados. E diz que a população dos desencarnados é vastíssima. Alguém já viu espírito aqui? Já viu? Teve alguma vida? Alguém já teve? Nunca tiveram? Já? Então, que pena. Olha isso aí, ó. Vulto, vocês nunca viram essas fantasminhas? Então isso, os espíritos existem, é um fato. Não adianta psicologia, psiquiatria, medicina, não adianta. E com respeito a qualquer profissional que tenha aqui presente, não adianta ficar negando e se processando. Ah, não existe, é coisa da cabeça, o cara é esquizofrênico, né? Aí o indivíduo fala assim, não, o cara quem vê é psicótico, né? Tem alucinação auditiva, visual, qualitativa, gustativa, aquela história toda. Aí fica uma briga de culturas, mas é mentira, porque é briga de interesses, de domínio das mentes humanas, né? Então, na realidade, o que nós encontramos são processos obsessivos, por isso que não evolui, porque não existe pessoas corajosas dentro do nosso mecanismo que dizem, óbvio, vamos parar com essa brincadeira. As pessoas precisam de informação, nós precisamos de cultura, precisamos desenvolver as nossas vidas, precisamos de força mental. Só que nós encontramos negativas. O espírito existe, é um fato. Agora, se reencarnou, se teve vidas progressivas, se quantas vidas teve, não vamos mensurar o espírito. A ciência precisa da comprovação do espírito num litro, de 2 litros, 3 litros, como é que é? Qual é a consistência? Está certo a ciência. Precisa saber qual é a consistência química ou física do espírito. É a mente do cientista. Mas ficar negando os fenômenos, a materialização, etc., me desculpe, eu assumo a responsabilidade de que o espírito existe, até porque eu já vi materialização aqui em frente, né? Eu já vi, materializou objeto na minha frente, eu estava sozinho, certo? Você quer que eu conte para vocês? Não? Eu estava mexendo umas coisas na cozinha, né? Porque o homem também lava a louça, essas coisas, estava lá mexendo nas tranqueiras e tal. Aí eu vi um barulho assim, ó, fazia assim, ó. Aí eu olhei de lado assim, eu vi só um vulto pulando assim, uma coisinha quadradinha, da cor da camisa dele assim, meio amarelinha, fraquinha, e pulava. Aí eu olhei e falei, eu tô sozinho, tem coisas aqui. Eu falei, não vai prestar isso aqui, eu já vi que a minha mão parou, eu já parei, eu só pensava. Eu olhei assim, o coração faz. Aí eu pensei, eu falei, eu não vou olhar. Quando eu pensei, eu não vou olhar, o objeto fez assim, ó. Acelerou. Eu pensei, prestem bem atenção. Aí eu pensei comigo assim, tá bom, eu vou olhar. Aí o objeto estava assim. Quando eu pensei, estava assim, eu vou olhar, ele fez. E veio vindo. Veio pulando, eu fui olhando, veio pulando e eu parado, nem me mexia. Ah, eu ia pular junto. Você não raciocina. Aí veio,
parou atrás de mim, mas você fica paralisado, na hora você não tem a reação de ficar olhando, né? Aí eu pensei de novo, eu falei, não vou olhar. Aí o objeto fez assim, acelerou. Ele respondeu ao meu pensamento. Aí eu entendi. Eu tive uma experiência dessa, né? Aí eu olhei para trás e ele estava pulando atrás de mim assim. Ele fazia barulho, ele não batia no chão, mas fazia barulho. Foi, uma distância assim. A geladeira estava aqui, passou a metade e ficou a metade para fora e eu olhando. Aí fez assim na minha frente, eu olhando, fiz, desapareceu. Essa foi uma experiência que eu tive. Vou contar mais uma para vocês. Uns 4 anos atrás eu estava lendo trabalho, aí eu estava lendo o livro assim e tal, estava desfolhando um pouco, pensando, né? Aí de repente eu vi uns movimentos assim. Eu olhei assim, passava um monte de vulto. Você já viu o fantasminha? Só vulto. Passava 1, 2, 3, 4, já estava em 35, 36, 37, 40 e pouco. Falei, nossa, o que é isso? Mas eu via passar. Não sei qual era a finalidade, mas eu vi. Continuei lendo, né? E uma experiência que eu tive em 87, essa da batida foi em 87, teve uma outra também, foi lá na Washington Luiz, e eu fui na casa de uma pessoa, né? Fui levar não sei o que foi, entrei na casa dele e preste atenção que essa é interessante. Muita gente acha que não existe telepatia, não existe espírito. Aí quando eu saí da casa do indivíduo, no portão, passou um indivíduo, mas todo mundo estava com o cabelo desgrenhado, sacola, jornal, é uma mistureba, é um andarilho. Quando ele passou na minha frente, ele foi andando, o ponto do ônibus estava assim uns 50 metros, mais ou menos, né? Eu fui indo atrás dele, uma distância daqui onde ele está aqui, mais ou menos. Aí eu pensei assim, falei, meu Deus do céu, que situação, né? A vida não é igual para todos. Aí eu já pensava, a gente raciocina, porque a gente fica o tempo inteiro fazendo comparação, analisando o comportamento, que era um hábito que a gente pega na vida, né? E nós somos estagiários da questão do comportamento, a gente vive muito essa questão. E eu, nessa época, né? Faz um tempinho atrás, 87, exatamente. A gente tinha assim o hábito de fazer uma vibração, é o médium, né? Aprendizagem de mediunidade, participando de trabalhos e tal. Sempre que as pessoas reunidas falam, quando você vê alguém com dificuldade, às vezes faz uma prece pela pessoa. Aí lá foi eu, meu marmitão aqui, chegar e fazer a prece para o indivíduo. Falei, meu Deus, ajuda esse companheiro, né? Que Deus o ajude, atrás dele andando, com a pasta na mão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, com todo o meu coração e a minha ingenuidade, pensando a prece. Ele está andando, ele para, vira para trás e grita assim para mim, para de rezar para mim. Eu estava pensando a prece. Tá bom para vocês? Não? Vocês entenderam o recado? Ele está junto com o obsessor, de um jeito, tá? Mente a mente. Aí que a minha ficha caiu lá na frente. Ele andou mais um pouquinho, ele falou a mesma coisa, olhos desse tamanho. Ele olhou para mim, eu olhando, eu parei, ele falou, e vê se não reza mais para mim, não reza! Vocês entenderam? Então, fica duas experiênciazinhas para vocês entenderem, na questão da mente a mente. Que a obsessão se faz mente a mente na relação da vida entre o emissor e o receptor. Se vocês pensam que esses companheiros que nós temos na rua, o dependente químico, o alcoólatra e tal, está sozinho, não está sozinho. Ninguém está sozinho. Então, a obsessão, ela se faz esse processo mente a mente, de acordo com a qualidade do pensamento que a pessoa desenvolve, nas qualificações de escolha da vida, pelos gostos que ela tem e desenvolve na vida comum. É o jovem que escolhe uma vida nobre ou escolhe a brincadeira e o faz de conta, e é por isso que eu chamo a atenção para quem bebe. Quem bebe deveria pensar 10 vezes. Mas quando beber, não dirija, e aquela escola,
a escola mais hipócrita que eu conheço, comportamento. Porque quem lida com comportamento sabe analisar o comportamento, pelo menos é isso que faz o profissional. É um tapa-e-a-zóia e uma mentira. Por quê? Porque o médium doador e o médium de efeito físico, ele tem uma capacidade de emissão de ectoplasma altíssima. Eu estou com um caso agora, 2 jovens, e entre tantos casos, vou ver se dá tempo de contar para vocês. Até meia-noite a gente termina. Então, o que acontece? Eu vou passar para esse caso que é até melhor, né? O caso dessa jovem, ela é interessante para vocês que são mulheres, né? E que na realidade precisam ter um pouquinho mais de experiência na área do comportamento, principalmente na área sexual. Isso é vital, principalmente com os mecanismos psicológicos, psicossociais que visam a figura feminina expondo a mulher de forma explícita, entre aspas, pela moda. Não façam isso, porque o obsessor, na realidade a gente está falando do ectoplasma, vocês precisam tomar um cuidado, porque vocês passam a ser o centro das atenções, da visão e da mente do homem ou do médium. Ele impregna de vocês de um campo de teletérico, de energia, de um jeito, através da posse mental, né? Porque eu não sou hipócrita, estou abrindo para vocês fatos relevantes. De um jeito que ele impregna você e projeta em você tudo aquilo que ele pensa. O médium é receptor. E tem médios que são altamente receptores. E vai lá, belezura, achar que está abafando, né? Etc., desfilando com toda essa formosura que o sistema dá. E a pessoa altamente ingênua no campo das energias, e ingênua ainda no campo psicomental, sai totalmente impregnada. Uma pessoa inteligente não faz isso. A pessoa precisa ser... Esse é o fato real. Quem quer ter experiência na área mediúnica, não faz isso. Por quê? Eu estava falando da questão do ectoplasma. O médium, ele doa ectoplasma. E tem muitos de vocês aqui que não sabem que o desarranjo comportamental que vocês têm é pelo fato de vocês não saberem dosar a questão do ectoplasma. Tem muitos doadores aqui. Eu era assim, desde moleque. Eu não podia beber uma gota de álcool. Toda vez que eu botava um gotinho de álcool, eu percebia que ficava estranho, esquisito, me dava arrepio. Eu falava, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa... Mas não sabia, errado o quê? E eu sentia umas coisas estranhas. E é o que acontece com a grande maioria, que vocês vão encontrar. No materialista, eles não vão orientar ninguém, porque eles não costumam orientar ninguém, e as pessoas passam a consumir de forma desbragada. Ingenuamente, passa a ter uma companhia enorme de espíritos. É lei. Por quê? O médium, quando ele bebe um tantinho, socialmente, né? Pode ser um dedo, 2 dedos, pode ser 2 dedos, não tem problema. Pode entrar com essa filosofia engraçada, toda cheia de gracinha que eles fazem, né? Aquela coisa da chacota, da linguagem, sabe? Aquelas coisinhas bem infantis que o homem está acostumado, e leva para adiante. Na realidade, o médium, quando ele ingere ectoplasma, ele potencializa o álcool com ectoplasma. Quando ele ingere um tantinho de álcool, vamos dizer assim, 0 ponto alguma coisa de ml de álcool, ingerir um pouquinho, o ectoplasma potencializa para 3 litros de álcool puro. O espírito obsessor, o espírito não tendo a matéria, seja qual for o processo da sintonia, ele precisa do ectoplasma. É através do ectoplasma que ele vampiriza a pessoa. Ou seja, através do... É o que eu sentia e é o que eu vim entender depois de 40 anos de estudo. 40 anos de trabalho para poder entender o mecanismo, né? Foi assim que a gente vai aprender. E a gente percebe. Chega um tempo que você percebe as coisas com facilidade. O médium. Desde que você estude e se aplique. É lei. Então, o médium, ingenuamente, na grande maioria, que são os adolescentes que são ingênuos, vamos nessa, mano. Vamos bombar por aqui, pega aqui, dá risada, latinha daqui, a latinha, né? Aquele desfile psico-obsessivo. Eu já percebi inúmeros jovens junto com os obsessores. Eu observei outro dia em Santana, na Dr. Juquim, eu estava no ônibus,
passou um garoto, né? De longe eu tinha percebido que ele estava acompanhado. Ele andava com os dedos assim. Falava com ele mesmo, o olhar dele não estava presente, e ele tinha alguma coisa nos dedos. O que era? Não era ele. Baseado, que eles pegam assim, né? Tá. Ele estava com todo estereótipo. Aquilo está impregnado nele de um jeito, você tem uns 20 anos, 18 anos. E era um usuário, porque o usuário a gente conhece no cheiro, em qualquer lugar. No cheiro. Que impregna tudo, fica olhar, labial, olhar, tudo fica impregnado. Então veja, no processo obsessivo, é preciso tomar um cuidado, porque ela evolui, a obsessão para primeiro, segundo, terceiro grau, até chegar à fascinação. Quando a pessoa está fascinada, que não são só as drogas ilícitas, como deu maconha, cocaína, êxtase e outras tranqueiras mais, tá? Mas as drogas lícitas, que são perigosíssimas, que é o álcool e o cigarro. A ponto de uma pessoa fumar de forma descompensada, ela perde a noção dos processos perceptivos e ela passa a ter conivência com as entidades, convive com os espíritos. Então o campo de vampirismo obsessivo no planeta é desse tamanho, é altíssimo, certo? Para quem não conhece o assunto e é ingênuo, continua e vai continuar. E tem muitas pessoas que vão desencarnar em plena conivência obsessiva. Quando a pessoa desencarna na obsessão, ela não tem alimento mental. Ela se descompensa e passa a ter síndrome de abstinência, como tem o usuário de droga quando não tem a cocaína, etc., no sistema nervoso central. Ela tem descompensação, passa a ter tremedeira, frio na barriga, enjoo, e a descompensação pela droga é violenta. Ela não raciocina, e acontece isso no plano espiritual. Igualzinho ou pior. E que para quem assistiu aí Nosso Lar, que eu não assisti ainda, diz que o umbral é assim, assado, isso não é novidade mais. Porque eu já desdobrei aí umas 2, 3 vezes, né? Pro meu azar, porque eu passei um estágio terrível, que eu não desejo para vocês, né? Certo? Eu não quero falar, porque senão muita gente não vai dormir, vai dizer que eu fui culpado, né? Para amanhã. É terrível. É terrível. É um pepino. Vocês escutaram o que eu estou falando para vocês? Quando a pessoa trabalha a personalidade, não amadurece na vida, faz de conta, olha a mulher, e vai ficar durante a vida, no comportamento humano, fazendo de conta só na moda, né? Aquela coisinha de belezura, etc., naquela fantasia, não estou falando que a pessoa não deve se arrumar, não deve ter vaidade, e não deve fazer, não é isso. Os excessos que eu trabalho com patologia. Outro momento eu volto para falar para vocês sobre o comportamento, mais abrangência dos casos que eu tenho. 94 pares de sapato, não usa nem 3. 223 calcinhas, que o marido reclamou para mim, que eu fui ver, não usa nem, acho que nem 3. 4 carros, a última foi 83 mil reais em cartão de crédito e cheque especial, agora, casamento, tchau. Eu peguei os números, pego o documento na constatação, está lá o resultado na minha mão hoje, né? Que aliás o Ismael participou da vivência que eu tive, tá? Que eu aliás vou fazer uma divulgação depois para vocês. Lá ficamos o dia inteiro, você foi também, né? Etc. Para fazer análise do comportamento só com médiuns, só do comportamento mediúnico. É isso que eu faço. Você não pode brincar com a vida. Por quê? É fato. Então eu pego o caso obsessivo, como esses casos, a pessoa vai fazer análise do comportamento para brincar. Eu falei, aqui você não faz. Vocês estão pensando o que? Que a vida é o quê? Você vai fazer análise para consertar a tua vida, para fazer a mesma bobagem? Não, senhor. Aí quando você pega a vida da pessoa, está cheio de problema mediúnico, está assim de médium, mas não se trata da mediunidade. Então, reforça-se a obsessão. E as pessoas estão ficando obsessivas. Nós não podemos conviver com isso. Você tem que cortar o problema pela raiz. A erva daninha se corta, tira a terra, e senão você não vai ter cultivo. A vida é a mesma coisa. Como é que você ingere álcool sabendo que você é médium? E eu cortei o álcool de muitas pessoas, elas não entendiam, eram médium, mas espera aí, meu pai falou lá no centro, não sei das contas, da Gororoba, não sei porque o pai de santo. Eu falei, o que você está fazendo? Quando a pessoa começa a ter responsabilidade de desenvolver consciência, ela amadurece, ela corta sozinha.
Você passa a entender a vida. Você passa a entender que a vida não é brincadeira, que a sua vida é séria. Você tem lazer, você vai para a praia, vai andar de bicicleta, corre, pratica esporte, se alimenta bem, escolhe o tipo de alimentação que você vai ter, não é verdade? Você passa a ter consciência e cultura para a vida. Não precisa ter a vida acadêmica, mas é necessário se interessar. Aí começa a profilaxia do médium para a vida. Aí começa o acerto, aí os espíritos vão aplaudir vocês. Ou vocês pensam que o Chico teve facilidade, que o Chico não foi broto, não se interessou pela vida? Vocês estão pensando o quê? Como é que foi a vida do Chico? O Chico era santo? Eu acho que não era. O Chico era um homem. Só que ele teve dificuldade de for orientado com o espírito. O Emmanuel pegava no pé dele. Ah, não vamos poder namorar. Ele falava assim, mas meu filho, sabe o que acontece? Você sabe o que é casamento, Chico? Ele falava assim, não, ele falava assim, você sabe o que é relacionamento entre duas pessoas, né? Passa por etapas de evolução, assim, porque eles têm uma psicologia fantástica, muito espiritual, conhece tudo do comportamento. Ele falava assim, no começo, a atratividade, os espíritos são atraídos um para o outro, assim, de forma incondicional, porque eles têm que resgatar um monte de coisa. Chico, mas o que é isso? Como assim? A gente gosta, fala que gostar significa atrair, Chico. Presta atenção, depois de um tempo você olha para a pessoa e fala, meu Deus, eu não casei, porque que é isso? Mas 3 filhos. Perdi até o fôlego, só que falei em casamento, porque eu pego isso toda semana, essa problemática. Porque na evolução do psicoafeto, nós vamos ter que amadurecer, respeitar a pessoa. E o Chico teve que aprender, ele teve que estagiar. O filme não mostrou tudo para vocês, né? Mas mostrou a personalidade do Chico quando ele grita, vou morrer, vou morrer. Chico, você vai dar show aqui na hora, Chico. Lembra? No avião, né? No avião. Você acha engraçado aquela hora? Fala, ai, vou morrer, vou morrer. Aí o Emmanuel, porque eles são os espíritos superiores, eles têm uma habilidade, eles percebem muita coisa, eles orientam muito bem. Ele falou, Chico, mas que é isso? Tudo isso que nós temos que aprender. Por quê? Porque quando nós aprendemos um comportamento saudável, nós evitamos a obsessão. Nós evitamos a obsessão. E eu tive a felicidade de fazer o trabalho, né, durante muitos anos, e eu tive um pouquinho de oportunidade, mais que muitas pessoas. Hoje a minha obrigação é falar o que eu aprendi também, observando. E isso ajuda a gente a tomar decisões, todos nós, para uma vida saudável, homens e mulheres. E eu assumo a responsabilidade perante a questão, não bebam, não doem ectoplasma, não doem energia à toa, façam uma prece, doem coisas novas, vocês vão ver o quanto vocês crescem. Meditem, cresçam, leiam, tem jornal, tem esporte, tem futebol, tem tanta coisa boa, mas aprendam no momento a usar a profilaxia da mente de vocês. A capacidade que a nossa mente tem como médicos é fantástica, desde que a gente busque aprender. E para a vida inteira, né? Para a vida inteira, até essa história que fez 40, 50, se aposenta, sempre. Quando você tem energia, você tem proposta, estude, viva, saia da trivialidade, principalmente as nossas companheiras, cuidado. Eu sempre oriento bem as minhas clientes mulheres, sempre chamo a atenção delas. Na análise a gente faz o trabalho bem pormenorizado, com uma linguagem íntima, intransferível, real, em tempo real. Tanto que a jovem que me procurou 29 anos, foi a última, que eu mais conheci no trabalho, ela estava desesperada por síndrome do pânico, tremor, ardia as costas, queimava as costas, aquela voz que falava para ela, assim, nada e tal, e a outra também. Conseguimos fazer o trabalho rapidamente, socorro, né? Ela está super feliz, ela disse que foi, só que agora ela parou de beber. Bebeu um pouquinho, ela teve as mesmas sensações, eu já havia avisado. Parou de beber, ela está tendo estabilidade. Eu falei, então matei as patas, charada. Ela falou assim, mas eu gosto de uma geladinha, que eu faço, doutor, desse jeito. Ela é cheia de artimanha. Você gosta de uma geladinha? Aí ela falou, gosto. Quando ela, aquela amarelinha toda, minhas bocas secas, eu falei, você já é dependente química. É, dependência química, já reage. Olha só o que estava acontecendo com uma pessoa. Eu falei, beba, mas beba bastante, eu falei para ela. Ela falou, como assim? Sem álcool. É mesmo. Agora está bebendo sem álcool,
não está tendo descompensação. Evitou Lexotan, Tegretol, Tegretil, Lorax, outras tranqueiras a mais, que ela acabaria numa psiquiatria, sem solução. É até as 21h10, né? É isso mesmo. Não é da manhã, não, né? Bem, vocês podem fazer algumas perguntinhas agora, para dar tempo para a gente, dentro do processo. Dá tempo, viu? Pode. Oi? Depende de vocês. Eu estou livre hoje até umas 2 horas. Se vocês derem mais uns 5 minutinhos. É 21h10, depois eu corrijo as perguntas depois. Ah, até 21h10 eu? É. Ah, então. É bom, né? Olha, por que fica fluídico? Porque o conteúdo que a gente, toda vez que vocês trabalham conteúdos novos, o campo de energia sobe. Você sente prazer. E é este prazer que o adolescente tinha que descobrir, a criança. Em conteúdos novos, a gente pode ser feliz com energias boas. Só que cada um tem que descobrir. Agora, a descoberta dá trabalho. Ela dá trabalho. A infelicidade, a tristeza, o vazio existencial é resultado de quando você não se encontra. Toda pessoa que se encontra, começa a se encontrar, ela sente uma alegria, que é o caso dessas, pelo menos essas pessoas que eu tenho, inclusive a Raquel que esteve hoje. Ela foi praticamente desenganada, dizendo que ela tinha transtorno bipolar, depressão, uma mestra, era um coquetel de simatologia. Eu falei para ela que ela não tinha. Por quê? Quando eu peguei a histórico dela, desde menina ela percebia. O profissional que atendeu ela anteriormente, ele desprezou tudo isso. E é aí que a gente entende. A medicina despreza todo o sintoma da vidência, do Médio Oriente, do desequilíbrio, passa batido. E você trata o efeito e não a causa. Esse é o diagnóstico mais simples para vocês entenderem. Muitas pessoas hoje são tratadas como esquizoide, esquizofrênico. Mentira. Não estou derrubando nem diagnóstico de ninguém. Mas é fato. A cura fica mais próxima quando a pessoa começa a se descobrir. Coisa mais fácil. Que é o caso da moça, ela falou, mas como é que eu sofri tanto tempo, agora em 60 dias eu estou tão equilibrado? Eu falei, porque você começou a parar de beber. Ela falou, porque quando eu vim com a minha amiga aqui, eu me passei mal, que ela contou para nós, né? Eu falei, óbvio, ela andava de um lado para o outro quando ela ficou na sala esperando a amiga. Ela falou que queria ir embora, fugir daqui. Eu falei, lógico. Nenhum espírito obsessor, ele tolera um campo de energia inteligente. Nenhum. Toda pessoa que observa, quando ele percebe a cura, através da sinceridade, da inteligência, foge. Depois ela se adaptou, mas não tem nada. Ela falou, meu Deus, isso é fantástico. Eu falei, não tem nada de fantástico. São leis. Quando você se disciplina, quando você se equilibra, quando você lê matéria nobre, você pode ir na banca de jornal, ver tudo que tem lá. Você escolhe para você o melhor, você se equilibra. Porque imediatamente, quando você injeta energia positiva na sua mente, você expande o campo perispiritual de tal forma que forma um campo positivo. As entidades são formadas, o espírito desencarnado não tem corpo físico. Eles têm energia mental. Eles só conseguem untar no campo de vocês quando vocês untam no campo deles. Não existe a obsessão quando você você propicia campo favorável. Não existe obsessão quando você tem matéria nobre. Por quê? Não existe no campo do comportamento humano quem queira uma companhia que não é compatível com a da pessoa. Você já viu uma pessoa entrar no teatro municipal que gosta de rock pauleira, música franca? Não vai. Vocês entenderam? Não vai. Quem gosta de suco de fruta não fica no boteco bebendo vodka, etc., aquelas tranqueiras. Está longe. E assim por diante, são leis naturais. Pode fazer pergunta agora que a gente aproveita. Vamos lá. Eu só quero dizer que há 8 anos atrás eu passei por todas essas experiências. Mas, E agora eu estou tranquilo. Igual você falou, né? e quem falou que você está tranquilo? Não, vista, né? De como eu vivia, suportava tudo isso. Eu bebia, fumava cigarro. Ah, sim. Mas isso não está terminado, não. Isso não existe produto acabado. Na realidade, nós temos um produto relativo. Tudo na vida é relativo. Depois que você passa por uma fase
tempo, dentro da sua experiência, todos nós, o tempo exige de você o avanço. Tanto que o vazio existencial, ele é a resposta do mundo espiritual, porque você tem necessidade de continuar evoluindo. A gente não se basta. Podem observar que muitas pessoas que não desenvolveram o campo psíquico, quando chegam a idade cronológica, entre 40 e 50 anos, pode ter tudo, mas não sente prazer. A melhor coisa do mundo é você sentir prazer com você, através das suas realizações de vida, porque aí você é mais feliz. Porque você pode ter e ser feliz tendo recursos espirituais. É isso que dá felicidade. E quando você chega numa fase, isso serve para todos nós, viu? Para todos nós. Você precisa continuar produzindo e criando. Porque se você não criar e tiver campo para isso, você se sente desequilibrado. O que leva ao equilíbrio e à evolução é o desequilíbrio. É lei. Tá? Eu tomo cuidado até hoje, eu não bebo nada que tenha álcool, nem bombom de licor. Eu sou igual ao adicto. Sabe o adicto? A adicção, o cara que não pode beber, ele não pode sentir o cheiro, senão estimula o sistema nervoso central e se descompensa. É o AA que não pode tomar o primeiro gole. Eu não posso sequer botar uma gota de álcool na boca. Eu sinto rápido, arrepio todo. Por que será, né? Que pena, né? Aquelas brejinhas, geladinhas, Deixa eu me perguntar, só o fato de colocar um sorvete e molhar com licor, isso já é o suficiente para que o médium em potencial possa se desequilibrar? Ele não se desequilibra, ele sente, depende de cada pessoa. Tem pessoas que bebem um pouco de álcool e não tem essa reação. O médium doador, ele tem, todo médium doador, o médium de cura, ele tem o ectoplasma em abundância. Existem as chamadas aptidões mediúnicas. Tem médium de psicografia, médium de psicofonia, cada um tem uma aptidão. A questão toda é a aptidão que a pessoa tem. Quem sou eu para dizer que a pessoa não pode beber ou não? Ela que tem que saber. Eu, quando cai das minhas mãos a responsabilidade de orientar alguém, aí eu vou a fundo. Aí eu chamo a atenção do médico, porque depois que você pega na amnésia, você não tem ideia das problemáticas que existem. Vou te contar o caso da repórter. Eu recebi um caso de uma repórter já faz uns 2, 3 anos atrás. Eu dei uma palestra aqui no Dr. Alfredo, aqui na palavra inglesa. Aí ela me procurou e falou assim: olha, eu estou desequilibrada. Ela estava branca. Tá bom, então ela foi lá, começou a conversar comigo. Ela chegou na sala, eu estou sentado lá, ela bateu na porta, tá aí. Quando ela entrou, eu me senti esquisito. Presta atenção. Eu sentei, eu senti uma coisa estranha e uma pressão aqui. Mas uma coisa completamente diferente, ela branca. Ela começou a contar. Eu falei, não é possível. Só que eu senti a presença de algo, mas nitidamente, sabe quando uma pessoa se aproxima de você e fica próximo de você? Aquilo estava me incomodando, só que eu fico quieto, né? A gente tem que dominar, você tem que dominar aquilo. Eu sabia que tinha uma entidade, não sabia quem era. Eu falei, nossa, ela chegou. Só que a cor dela, ela estava um branco cadavérico, perda de fluido vital. Quando ela começou a contar que aí ela namorou uma pessoa assim, desde quando ela começou a namorar, cara, primeiro dia que estava com um copo de vodka desse tamanho, 4 horas da tarde, ele falou, mas amor, você está com fome. Mas logo essa hora ele falou, não, é só um drinkzinho para aquecer, né, aquela história e tal, que você já conhece. E depois de um tempo, viveu 10 anos com ele, né, marido e mulher e tal, e ele recentemente desencarnou, me contou toda a história dele, em 2 sessões que me contou. E eu passando mal, me deu um enjoo. Tem outra experiência no telefone, mulher, agora que eu estou lembrando, eu estou contando. Então, a energia, eu comecei a sentir tontura e enjoo, e aquela presença. Só que a mente domina, o corpo sente. É assim. São regras do equilíbrio do médium. Outra experiência fortíssima. Ela começou a contar, então o que aconteceu? Depois de 10 anos, ele já bebia 1 litro de vodka por dia. Ela já ia no supermercado, deixava 1 litro de vodka para ele não sair à noite desesperado, porque ele tinha assim, abstinência, tremia. Um cara excepcional, bondoso, amigo, marido legal, né? Médium. Ela adorava ele, apaixonadíssima por ele. Ela me contando e eu sentado, tinha terminado, levei um tempo, mais de 2 horas de trabalho conversando com ela, e eu pensando comigo mesmo, meu Deus do céu, olha a figura que está do meu lado, e eu aqui, segurando a alma, é ele. Ela trouxe, por quê?
Ela estava passando mal, não dormia e tal, porque ela pensava nele, apaixonadíssima, né? Ela trazia, retia, e ele desencarnou em setembro, não foi começo de novembro, 2 meses, de cirrose hepática, 41 anos. Mas a força do pensamento dela que mantinha ele do lado, óbvio, né? Aí eu conversei com ela, eu vou contar do Hospital Paulistano. Vamos ver se dá tempo. 2 casos, tenho mais. De efeito físico. Tá? Pode ser? Tá bom. Combinado. Então o que aconteceu? Aí eu pensava, isso tudo a gente tem que aprender, né? Eu falava para mim assim, se vira agora porque o cara está do teu lado, você sabe, ela é o médico, ela branca. Ela contando, o lábio dela roxeou. Óbvio. Pelas alterações do médico, você sabe que ali tinha um campo, né? Quando você gosta de alguém, o que você faz? Você se torna um obsessor. Você é casado? Então é um obsessor também, mãe. Você nunca pensou desesperadamente na sua esposa, na sua namorada? Fala que não, que, né? Aliás, foi agora, né? Você quando pensa na pessoa, você está pensando, você está projetando formas, não é assim? Não adianta negar. Você é homem, não adianta. É fato. Mas é uma obsessão saudável. Mas você pode observar que no começo do relacionamento, você pensa nela de manhã, à tarde, à noite, o dia inteiro. Você fica ligado. Essa ligação, ela é obsessiva. Não é amor. Há um princípio de ligação, que é uma ligação fluídica, lógico, pelo passado que existe entre 2 pessoas, ela unta a pessoa. Ela unta de tal jeito que você não larga mentalmente a pessoa. Pode observar. Você fica prisioneiro, você fala assim, não, eu sou homem, não vou me apaixonar de jeito nenhum. Nossa, mas ela é tão bonita, não sei o quê. Aí depois você deita assim, você fica deleitando, você sorri, dá um sorrisinho assim. Então você fica ligado direto. Sua mente é incondicional quando existe essa ligação. Voltando para o caso, está falando que caso mesmo? Da mulher, do marido morreu. Então, ela foi orientada. Quando ela começou a ser orientada, ele se desligou dela. Ela falou, não, tem que deixar ela, largou os pertences, fez doação, porque eu orientei das coisas dele, o apartamento ela não podia ficar, porque tinha uma série de coisas. Ela compreendeu, desligou, mas ele estava lá dentro, porque eu senti toda a simatologia da presença do Espírito. E eu passei mal. Uma vez eu atendi uma pessoa por telefone, o esposo de uma moça, de uma senhora, ela era obsessiva, porque ela tinha toda uma história mediúnica, tinha frequentado um bando, um monte de tranqueiro da vida dela, né? E por telefone eu atendi o caso, ele contando o estado dela, quem passou mal fui eu. Minha pressão caiu, olha o fenômeno, minha pressão caiu, fiquei tonto, tá? Faz uns poucos anos atrás, por telefone, eu atravessei a rua, porque tinha desligado a rede de telefone, ele pedia o jeito para me ligar para ele, mas quando eu atravessei a rua com o jogo, faltavam uns 15 minutos para mim entrar na próxima sessão, só que eu não podia. Eu tinha que continuar porque tinha uma sequência. Eu falei, não. Eu entendi o caso, mas vocês não têm ideia do que é passar mal mediunicamente consciente. A pressão cai na hora. Eu deitei, porque tem técnicas para isso. Você respira, faz uma prece, se liga. Eu falei assim, eu tenho que acordar dentro de 10 minutos. Não posso, porque eu tenho horário. Fiz uma ligação mental. Deitei e relaxei. Falei, eu vou dormir. Quando eu falei, eu vou dormir, apaguei. Sumi. Eu nem lembro, não demorou mais que 10 segundos. Isso é fenômeno. Eu tinha que acordar em 10 minutos, exatamente no horário. Sabe que hora que eu acordei? Em 10 minutos. Exatamente no horário. Quando eu levantei, não tinha mais nada. Vocês entenderam? Eu atendi um caso no Hospital Paulistano em 86, na época do Senna, quando aconteceu aquelas questões. O comprador me conhecia do Hospital Paulistano e pediu para atender um caso de uma funcionária, 18 anos, que ela estava desesperada, ela chorava, estava com problemas e assim, etc. Eu fui lá e fazer, tipo socorro, né? Porque ele tinha os fenômenos, ele não entendia nada, ela estava com os fenômenos, reclamava, o chefe dela, uma boa funcionária, eu fui. Entrei numa salinha, tudo bem, tudo bem. Um calor danado, ela de gola olímpica até os braços. E contou a história. Namorava com um rapaz e
E você sabe quando a pessoa namora, uma olha para a outra, fica assim, eu te amo, outra fala, eu te amo também, eu te adoro, você te adora também, aquela história. Aí um fala, eu não posso viver sem você, outro fala, eu também não posso viver sem você. Pertinho, né? Olho no olho, um magnetiza o outro, assim, né? Na inexperiência ainda dos fatos espirituais, mas isso não quer dizer que está errado. A gente sempre fala que gosta da pessoa, né? 18, 19 anos, né? Aquela história toda, então, de se abraçar e trocando fluido e magnetismo, né? E convivendo os dois juntos, no amor que é natural. Aí ele falou assim, se um dia eu morrer, eu não vou deixar você. Ela falou, eu também não quero que você me deixe, eu quero ficar com você, de qualquer jeito. Foram para Santos e ele morreu afogado. Coisa de não tinha nem um mês e pouco. Sério. E ela contando e as lágrimas caindo. E eu, bom, e o que mais? Ela contou uma série de coisas. Ela falou, mas não estou acreditando, porque está acontecendo alguma coisa comigo, eu não estou conseguindo trabalhar, estou sentindo uma sensação. E toda vez que eu vou deitar e descansar, quando eu sinto que é uma coisa do meu lado, uma coisa assim, 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 e não é nada, eu me incomodo, eu acordo à noite com alguma coisa me pegando. Quando ela acorda, sabe o que acontece com ela? Não? De gola olímpica, num calor, nos braços, com uma coisa até toda marcada aqui, tudo roxo. Eu tenho isso registrado. Efeito físico. É para respirar fundo. Vocês não tiveram oportunidade, eu tive a oportunidade de constatar o fato real. O médium, um dos dois é doadores. Ela só podia ter efeito físico, por ser médium doador de efeito físico. Aqui estava tudo marcado, roxo aqui, roxo aqui, roxo aqui. Ela mostrou no ombro, ela mostrou aqui assim, tudo marcado. Como é que ela ia sobreviver? Auxiliar de compras, no Hospital Paulistano, etc. Não, caminhando para a federação. O espírito atuando sobre o médium, a obsessão. A obsessão com o fenômeno do efeito físico. Só que ela materializava o fenômeno. Muitas pessoas vivem a obsessão, não se materializam. Mental. Por isso que eu combato a pornografia, chamo a atenção das pessoas, não leiam livros assim, não ofereço matéria-prima, pessoas ficam assistindo filme pornográfico, médios, e eu sei de muita coisa, em casa, marido e mulher, aquela história, eu chamo a atenção. Não façam isso. Nós somos orientadores. Cuidado, porque a matéria-prima da obsessão, do campo psicomaterialista, é enganar vocês. Toda essa matéria que vocês pegam aí, à disposição, é um tapiazol para a vida. Ela plasma a mente do médium, condiciona de tal modo que você fica ligado a uma sinergia. O que é sinergia? São várias energias que formam uma rede de energia. São médios. Por isso está cheio de médium passando mal. Não sabem. A ingenuidade das pessoas no campo material é tão grande que não conhece a parte espírita. Os adolescentes não conhecem nada. A adolescência não conhece nada. E a educação que eles recebem é materialista. Comportamentalistas, meninos. Conheço o pai que fuma maconha junto com o filho. Não, mas isso não faz mal, porque eu sou quem é um baseado só. Mentira. Está cheio de gente mentirosa. O esquema da relação tem que ser psicoeducativo. Vamos lá, mais alguma pergunta? Ismael com essa inspiração, eu acho que é isso mesmo. Você está fazendo pergunta? Oi? Mentira, tá, depois você. Tá. Em relação ao álcool, é considerado de 11% a 13% da população mundial que tem essa maior proteção a beber. E, inclusive, ela tem na parte física, ela não tem uma enzima no fígado. E isso faz com que causa um estudo maior também, ela queira sempre ingerir mais. O que você tem na... Só falta a enzima do cérebro do cara não funcionando, meu amigo. Isso é papo furado. O sistema capitalista materialista, quando ele deseja fazer você um consumidor, eles usam mecanismos inteligentíssimos para convencer.
Eles pegam médicos, pegam pessoas sem escrúpulos de todas as áreas, inclusive da minha e de outras, pagam o indivíduo para poder fazer ela chegar e falar, sabe o que acontece? Um pouquinho de álcool no organismo foi descoberto que é muito bom, faz um bem danado, mas em doses homeopáticas, né? Um copinho de vez em quando. Não, essas pessoas de 11 a 13%, elas não podem ingerir, que elas têm sempre essa propensão de cada vez querer beber. Todo mundo. Beber mais e mais. Não, a questão toda não é a enzima. As drogas desenvolvem uma nova enzima quando a pessoa usa. E essa enzima é determinante, inclusive, nas drogas. Ela acaba sendo desenvolvendo a compulsividade para a droga. Na realidade, a questão é o sistema nervoso central. No cérebro, nós temos químicas nos cérebros, porque o cérebro ele tem um mecanismo que são os neurônios, e o neurônio ele se comunica com o outro através de um processo chamado sinapse. A prática científica fala que os dendritos têm umas ramificações elétricas, passa a eletricidade de um neurônio para o outro. Então, na realidade, quando a pessoa, para acontecer essa informação elétrica, tem que ter os neurotransmissores que são químicas. Quando o indivíduo ingere droga, ele altera. Ou ele fica light, que é a maconha, o THC, deixa a pessoa leve na brisa, né? Eles falam, estou na brisa, aquela história, papo, isso. Ou a cocaína, que ela acelera. Tem as drogas que são estimulantes e aquelas que deixam a pessoa, que são mais depressoras. Mas é falso isso. Porque na realidade é papo furado, é mentira que eles criam. Eles tentam convencer você. Você funciona naturalmente. As drogas que te acalmam, ou a adrenalina que te deixa no pique, né? Você tem o cérebro naturalmente, porque você foi criado com tudo perfeito. Não tem determinadas pessoas que têm mais propensão a... Tem. Tá? São as pessoas que no passado já têm um histórico de dependência química reforçado por uma coisa chamada condicionamento operante. São chamados reflexos condicionados. Uma pessoa que já foi dependente química no passado, ela quando recebe o estímulo, ela lembra de tudo. Isso chama-se animismo. Então, mas aí também não seria uma mostra que essa pessoa sempre, no passado, ela foi, por exemplo, alcoólatra, e agora ela já não vem com essa deficiência, dessa falta dessa enzima? Não, que já mostra que ela... Pode porque a atuação é assim. Toda pessoa dependente química, ela altera o sistema nervoso central e altera o processo químico, isso é uma verdade. Tanto que são leis, lei orgânica, perispiritual e espiritual. Quem comanda o perispírito, é a qualidade perispiritual e o corpo, é o espírito. É a capacidade da volitação do espírito. Do que é feito o espírito, nós sabemos. Qual é a constituição do espírito? Não existe ninguém, nem o espiritismo determinou isso. O perispírito é um campo fluídico que comanda a organização que se comunica com o organismo. Quando o indivíduo usa a droga, ele altera o metabolismo perispiritual e, consequentemente, orgânico. Então, o sentido é espírito, perispírito e matéria. Quando o indivíduo altera o metabolismo, ele cria outros mecanismos. Ele fica sujeito ao estímulo de uma química. Tanto que uma pessoa que já usou qualquer tipo de droga, se ele, como álcool, por exemplo, ele não pode comer o licor. Porque quando cai no sistema nervoso central, através dos papilos, né, etc., que cai no sistema nervoso central, quando vem a ordem, a pessoa sente uma descompensação porque é o álcool. É lei isso. É por isso que a pessoa, no caso, alcoólatra, ela não pode, a gente vive um adicto. Um dia de cada vez, né? Ele é adicto. Se ele tomar a primeira, independente da quantidade de... Não tem quantidade. Não tem quantidade. O bombom com licor já é o suficiente para vocês entenderam agora? É isso aí. Uma propensão. Por exemplo, você já namorou ou não? Já. Já se apaixonou muito? Já. Nossa, aí, falou em amor, paixão, dá um sorriso. Fui casado 20 anos. Isso. Não tinha um perfume da sua parceira que você gostava? Você gostou? Um perfuminho, alguma coisa especial? Teve. A particularidade assim. Tá, 20 anos atrás. Se você passar num outro lugar, como chama a sua esposa? Isso. Isso, que seja. Sandra. Você passa perto da Jurema. Jurema, hein? Se a Jurema tiver com o mesmo perfume da Sandra, de quem você lembra? Da Jurema ou da Sandra? Lembro da Sandra.
porque está no seu subconsciente, você fica gravado para sempre. Então, essa enzima, no caso, pode ser, no caso, já vem marcado. Não. Nessas pessoas que teve um problema. Você desenvolveu a enzima da Sandra. A enzima da Sandra. 60 anos depois, quando você se apaixona por alguém, você lembra da pessoa para sempre. Isso é interessante vocês entenderem. Fica condicionado. O André Luiz fala sobre os condicionamentos, é o mesmo mecanismo da psicologia. Só que só muda a forma de analisar a questão. Quando você gosta de alguém, né, depois de 50 anos, quando você faz as suas reflexões, você lembra da pessoa. Aquela chamada imersão da mente, a gente lembra. Se você sentir o mesmo perfume, fica condicionado. É isso que explica que depois de 200 anos, você é capaz de lembrar da vibração de uma pessoa. Quando nós reencarnamos, por exemplo, nós encontramos pessoas e afetos e desafetos do passado, a gente olha para ela assim e fala assim, nossa, mas eu gosto dessa pessoa, que engraçado, você tem simpatias e antipatias. É o que determina o seu subconsciente. Você percebe que gosta mais de alguns e menos de outras pessoas. Você gosta de pessoas, às vezes, fora de casa e não dentro de casa, mais da companhia de fora. São pessoas mais afins. Por isso que a doutrina espírita ela é maravilhosa na explicação do comportamento através da reencarnação. É aí que a gente vai entender. E o dia que você encontra, por exemplo, suponhamos, você é casado com a Luísa, vai? Você casou com a Luísa. Só que você foi apaixonado pela Carmen 200 anos atrás. Aquelas coisas de arrastar o trem, você sabe como é que é? Não, sei. O dia que a Luísa aparece, chamado Fátima, você está conversando com todo mundo, quando você olha, seu coração dispara na hora. Você fala, ih, cara, eu estou casado aqui, mas estou sentindo emoção aqui. E aí vocês têm que começar a entender, vocês que são casados, podem cuidar. Isso vem lá de trás. Reencarnação. É por isso que vocês têm que tomar cuidado, principalmente com o decote da secretária. Porque às vezes vocês ficam olhando demais e se esquecem da reencarnação. Né? E essa é a realidade. Quando você tem experiência e maturidade perceptiva, você, diante do primeiro estímulo, você não se entrega fácil. Você raciocina. A profilaxia da vida, primeiro pensar, depois agir. Então, pense muito, sempre antes, porque o homem não pensa, e a doutrina espírita ela te dá material e ferramenta, porque você às vezes tem um relacionamento, isso acontece muito, quando você percebe, existem uns giros na vida, isso é uma realidade, viu? Não é porque esposa e marido estão aqui, não é por isso não. A gente tem que ter maturidade para ver, porque às vezes tem filhos, relacionamento, casamento, e passa-se por fases e são reajustamentos. Tá? Isso é muito intrínseco, é por isso que a gente quando orienta, eu prefiro orientar com a linguagem espírita hoje os médicos. A orientação, pelo menos, dentro do espiritismo, quando você se condensa para reencarnar, você apaga, zero o teu passado. Então você está afirmando que você volta e você apaga no subconsciente, né? Você sabe por que tem que apagar o passado? Sabe por que tem que apagar o passado? Porque se você souber a pessoa que você vai se casar, você fala assim, sabe quem é ela? Fulana de tal, só pelo amor de Deus. Mas se você souber as coisas, você não assume responsabilidades. Esse papo da gente é muito fácil. A gente se aproxima de alguém, nós somos atraídos pelo campo fluídico mental. As entidades, quando eles querem fazer uma linha compulsória, que te une de um jeito, você não larga a pessoa de jeito nenhum. Você briga, faz um monte de coisa, discute. Só que você sente sempre que você está ali. É uma coisa incrível. Com ressalva as separações que acontecem, que são outros casos. É incondicional. Nós não temos domínio das coisas. Por isso que nós temos que obedecer as leis. Principalmente quando você tem força, poder, a tal da beleza, né? Pela história, fascínio, dinheiro. E é o que menos acontece. Diz que tem uma história no espiritual que diz assim, tem uma plateia, quem quer reencarnar? Eu. Quem quer reencarnar? Eu. Quem quer reencarnar? Eu. Depois que você é colocado sobre a égide das experiências, aqui,
você tem uma vontade de ir embora, que você não suporta. Principalmente quando você tem responsabilidade. Você sente uma angústia. Principalmente quem é casado, tem despesas, tem filhos, tal, educação, adolescentes que são os aborrecentes, casamento de filhos, e filho, está se falando, filho difícil e tal. É fato. É um fato incondicional. Agora você tem que ter força suficiente, você tem que ter a capacidade de desenvolver sua vida da melhor maneira possível e ter coragem. Principalmente consciência. Por isso que ninguém quer amadurecer. É preferível beber umas gororó e fazer de conta. Você não percebe. Desenvolver a realidade e a maturidade é difícil, não é fácil. Principalmente quando você não bebe no fundo. Você desenvolve a cuidado. Você percebe as coisas. Aí você se disciplina. Certo? E quando você passa na rua, certo? Pode passar a noite, morrer na rua, você não olha para trás. Se perdeu, né, Ricardo? Vamos lá. Na igreja também está falando de filho, né? Que hoje em dia. Mais um pouquinho nos encerramos, tá? Hoje em dia, assim, tem mais de programações, tem pânico, e assim sucessivamente, né? Esse tipo de programa. E aí você vê que hoje em dia tem aquele relacionamento da mãe, quer dizer, da mãe com o filho acaba assassinando a mãe porque se envolve com drogas, ou porque, às vezes, além das drogas, ele quer alguma coisa, acaba se tornando uma coisa assim, obsessiva, isso daí é uma obsessão também. Nunca, toda pessoa, presta atenção, pastor Anderson, você nunca está só. Não foi eu que disse isso. Não, a própria doutrina espírita, Kardec diz isso. Nós nunca estamos sós. Admita isso. E quem comanda a sua vida é você. Quem pilota a sua vida é a sua mente. Tá? Para você pilotar bem, você precisa saber de direção. Qual a direção? Para você saber de estrada, você tem que estudar o itinerário. Para você sobreviver numa selva amazônica, você tem que ter feito curso de sobrevivência. Nunca chegue sem profilaxia. Saiba, aprenda a saber as coisas antes, porque é o método mais inteligente que existe. Estude. Antes de casar, estude relacionamento, leia, faça alguma coisa. Não vá sem saber. Antes de ter um filho, saiba que é personalidade, pelo menos precisa saber lidar. Um homem, mulher, como que é a psicologia masculina, feminina. Você se adequa, filha, vem cá, olha, contesta. Você domina, você fica senhorio ainda durante muito tempo, não é mandar, mas você sabe negociar bem. Não existe coisa melhor do que mesa de negociação, em todos os setores. Uma boa reunião, você tem que ser líder da sua vida. É o primeiro aspecto que a gente orienta a pessoa, é isso, é coisa simples. Aí, a pergunta para vocês, para a gente encerrar assim, porque essa é coisa muito boa, que nós temos que desenvolver um pouco mais de conhecimento, sabedoria, para evitar a obsessão, conheça a si mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Delfos, né? Conhece a ti mesmo. Não, muito simples. Não precisa vir para a vida acadêmica, etc. Mas você tem que escolher. A preguiça não leva a nada, a incipiência não leva a nada. A pessoa preguiçosa não faz de conta, tapia. Não funciona. Você tem que trabalhar, estudar. Lembra o Chico? Trabalha. Estude, leia, filmes bons, teatro bom, esporte legal. Você vai selecionando. Você vai se aproximando de um campo de energia superior. A superioridade, o que é? Escolha de coisas boas. Como é que uma terra pode produzir? Semente boa. Terra boa, acorda cedo, né? Dorme cedo. O cara vai para a balada, 2 horas da manhã, chega às 4 e tal, tal. Não vai produzir nada. Um dia, energia amorfa. Um dia o cara vai colher exatamente do que ele plantou. Eu não tive essa oportunidade de ficar à toa. Eu ia para o fim de semana para o Pico de Janaguá meditar, aprender. Foi lá que os espíritos me enfiaram. Instintivamente, 20 anos, 22, eu não tive saída. Eu pegava um trem e eu ia para lá, levava lanche, fruta. Ficava escrevendo. Agora que eu vou começar a divulgar as coisas. Se preparar, ouvir o silêncio, aquela coisa bonita, ver o pôr do sol. Isso que eu curtia. Não tinha como. Pobre. Não tinha dinheiro para nada, não tinha, sabe, aquela coisa, mas respirava, silêncio, umas coisas estranhas, né? Ficava lá escrevendo. É isso aí. Depois de um tempo você vai usufruir de um pouquinho de conhecimento, que a gente não sabe mais nada do que ninguém. Então, a gente precisa ter sabedoria, né? Independente do Rede Globo, esse cara é outra história. Você tem que ter sabedoria mínima para pilotar a sua vida espiritual.
Porque o dia que a gente parte, gente, a gente vai partir com os nossos conhecimentos. Né? Somos companheiros de viagem, nós somos viajantes. Nós somos viajantes, cara. Dê o melhor, oriente o melhor, ajude. Pessoa com fome, você vai lá sempre com um pratinho de comida e tal, participa de questões sociais, como a gente vai para a favela, faz hoje um trabalho, onde for quinta-feira está um botijão de gás por ali, ele é usuário, meu amigo, botijão de gás, para ele poder comer, tá? Sempre orientação positiva, você está sempre jogando uma semente positiva. Imperfeição você não vai ter, nós estamos em transição, você é sempre uma semente boa. Entendeu? Um dia você parte, fica lá um monte de flores, alguém fala, nossa, que campo bonito. Aí os negativos falam assim, jogando semente no asfalto, vai sair na estrada. Um dia você faz uma coisa bonita. Teu coração tem que estar presente. Sem sentimento nós não vamos a lugar nenhum. Sem amor você não vai para lugar nenhum. Mesmo sendo técnico, profissional, mesmo sendo empresário, você tem que expandir a sua alma. Pode ter muita grana, você pode ser rico, milionário, mas você tem que dar uma finalidade nobre aos valores que você tem dentro de você. Aí você expande. Última perguntinha para vocês, porque é importante isso. Entre uma Ferrari e uma carroça, o que você escolhe? Carroça. Tem certeza? Não, uma Ferrari. Depende da história. Vaidade, gente. Olha que coisa. Imaginou ser empresário, de terno, você chega, as moças bonitas, cabelo, né? Aquela história, né? Passa aquelas tranqueirinhas para ficar bonitinho e tal, subindo a Avenida Paulista, berrino, de carroça, Ninguém me assaltaria, ninguém não, me mas peraí. Mas a vaidade não permite que a gente faça. O importante é o GPS. Oi? Tem do GPS. O metrô é um preconceito, se você não estiver arrumado, você fica se olhando para a história, dá um comichão quando a gente está no meio, né? Então é o seguinte, no momento da prática a gente tem que vencer os obstáculos da vida emocional da gente. O espírito médio, ele tem que se observar, ele tem que pilotar a direção da vida dele com uma coisa melhor, mesmo na vida moderna. A coisa mais simples, seja simples. Tenha posses, tenha escritura, saiba ter. Aprenda a mente de vocês, saber ter, a hora que você senta na mesa, agradece, faz um trabalho, respeita as pessoas, sejam gentis, educados, sirvam, não menospreze as pessoas, então a criança, o jovem, sabe, conversa, opa meu amigo, tudo bem e tal, sai a comidinha imediata, a caridade, tudo isso, juntas vocês vão ver a modificação que tem. Percebam que quando vocês estão em alta velocidade na vida, a percepção de vocês não raciocina. A 150 por hora, 180 numa Ferrari, vocês só sentem o prazer de estar andando. Na carroça a gente percebe os sons, ouve os pássaros, a gente raciocina e medita. Apesar de ser mais pobre, mais simples, mas às vezes, uma situação dessa, lógico que não, numa vida moderna, a gente consegue refletir. Então é fundamental que a gente reflita e pare, mesmo numa vida moderna, sendo pai, mãe, sabe, jovens, vocês que estão aí, todos, reflitam. Sem reflexão, não tem direção. Reflitam. Aprendam a refletir nas questões da vida, porque afinal de contas a vida é igual para todos nós. E mediunidade, e ser médium está intrinsecamente ligado a isso. Tomem decisões, sobretudo. E, em contrapartida, tenham coragem. Sem decisão, sem atitude e coragem, não adianta. Pode falar mediunidade, fazer curso, ler todas as literaturas. Você tem que ter pegada na vida, você tem que ter disposição, você tem que extrair de você, na sua simplicidade, um mecanismo que é força. Mas força para o bem. Transforme tudo na vida de vocês, aquilo que vocês podem fazer de melhor. Põe energia nisso, vocês vão ver que a vida moderna, com computador, com PlayStation, tecnologia, campeonato, tudo que a gente participa. Mas vocês têm que ter momentos especiais de vida, porque a vida é igual para nós. Um dia a gente vai ter que pilotar a nossa própria vida no plano espiritual, que é o momento mais nobre. Então se preparem para viver a vida real. E o melhor método para evitar a obsessão é ser pessoa. Seja pessoa. Torne-se uma pessoa melhor e mantenha a consciência da vida de vocês, enfrentando uma realidade que é muito difícil. Ser uma pessoa, mesmo com as dificuldades.
joguem sempre uma semente para germinar na vida das pessoas. Abraço para vocês. Bom, antes de nós partirmos para o encerramento, como é tradicional, nós vamos fazer um sorteio de um livro. Não tem muito a ver com o tema de hoje, ele trata de obsessão e cura, né? Então não tem muito a ver, né, professor? Exatamente. E eu peço então para o professor Antônio Dias fazer o sorteio. Vai pegar todas? Número 11. Terezinha. Ah, que bom. No final, o professor vai fazer uma dedicatória, você pega depois do encerramento. Antes de encerrarmos ainda, gostaríamos de dar 2 avisos. Primeiro, as palestras desde o mês de abril, desde o mês espírita, elas estão no YouTube. Então é só digitar o nome do palestrante, né, Marcelo? Ou o nome do palestrante, ou o Centro Espírita Ismael, já vai cair no YouTube. As palestras do mês de abril e as de maio, inclusive a do professor de hoje, quero crer que já na próxima semana esteja disponível no YouTube. E sábado que vem, em razão do bingo beneficente da casa, não haverá palestra. E mês de junho, 4 palestras sobre o perispírito, que vai ajudar a compreender bastante o que o professor colocou aqui hoje. E muitas das perguntas que foram feitas e das respostas que foram dadas terão a linkagem com os assuntos que serão tratados nas 4 palestras durante o mês de junho. Ok? Será um prazer vê-los todos aqui novamente. Então, novamente, eu convido a todos a fechar os olhos, a tranquilizar a mente e o coração. E aproveitando os ensinamentos que recebemos na noite de hoje, vamos pegar todas as nossas energias, potencializar essas energias boas que temos dentro de nós. Vamos colocar à disposição do plano espiritual, para que essas energias sejam transmutadas em energias superiores e possam transitar pelo nosso planeta, juntando-se a outras energias benfazejas, para que o nosso planeta rapidamente possa se transformar, transformando a sua atmosfera psíquica, transformando cada coração e cada mente, fazendo com que cada ser neste planeta seja um ser melhor, começando por nós mesmos. Que a paz do Mestre permaneça em todos os corações, hoje e sempre. Que tenhamos uma ótima noite de sábado e um feliz despertar neste domingo. E que a semana promissora nos traga paz, harmonia, e que possamos sempre trabalhar para a nossa melhoria constante. Graças a Deus.